Quero trazer uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, muito pertinente, porque nós estamos vivendo dias tão difíceis. Ontem eu falava com um irmão aqui da igreja que teve o seu negócio afetado por causa da pandemia, e notava-se em seu rosto frustração. Talvez você não perdeu o seu negócio, talvez você não ficou mais pobre durante a pandemia, mas com certeza a sua psique, a sua alma, o seu intelectual ficou abatido, o seu semblante mudou. Nós somos obrigados a usar um acessório nos nossos rostos. Eu não consigo olhar no rosto mais daquele amado, daquela amada. Eu não consigo ver mais o sorriso do Marcelo, a alegria da Emi por causa de uma máscara. Talvez esses pequenos detalhes gerem frustrações em nós. Talvez muitos que já estavam distantes só perceberam que estavam distantes quando foram obrigados a ficar afastados uns dos outros, e aí a frustração chegou. Quero falar nessa noite para nós um pouquinho. Pode colocar o slide para mim, Jéssica? Beleza? Eu acho que o meu passador aqui, aí, faz o seguinte: tira e pluga de novo. É só questão de releitura. Coisa linda, isso, vamos ver. Não deu, vai ser você mesmo. Pode passar o primeiro slide para mim, tá bom, Jéssica? Por gentileza. Ontem funcionou legal, né? Aí, gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. E esse texto nos é muito pertinente, porque ele vai falar um pouquinho de uma frustração. Ele vai falar um pouquinho de uma dificuldade que algum grupo de pessoas ou uma multidão estava passando. Uma dificuldade que já era difícil de ser enfrentada por eles. Era o subjugamento de uma nação. O povo de Israel estava subjugado por Roma, e não obstante, eles ainda estavam passando por dificuldades, muitos problemas. E esse texto aqui nos ajuda um pouco a falar de dificuldades que estão acontecendo no dia a dia, nas profissões, no decorrer do dia, da segunda até a sexta-feira, no horário de trabalho. Olha só o que diz o texto a partir do versículo 1, capítulo 5 de Lucas. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o acompanhava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, preste atenção, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então Jesus sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo Jesus acabado de falar, disse então Simão: vá para onde disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão então respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos absolutamente nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, então pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro lado, no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram também ambos os barcos, a ponto que quase começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram.
Vamos orar uma vez mais, sentados mesmo, feche os seus olhos, coloque-se diante do Senhor agora. Pai querido, talvez muitos irmãos e irmãs estão perplexos, estão frustrados, estão decepcionados. Talvez essa situação de pandemia lhes tolheu tudo aquilo que eles tinham de mais precioso. E talvez, Senhor, muitos aqui não tenham até coragem de assumir, mas eles se encontram frustrados até mesmo contigo. Por que comigo? Sou uma pessoa tão boa. Talvez muitos empresários perderam seus negócios, ou talvez simplesmente pessoas aqui adoeceram, e eles estão aqui, Senhor. Senhor, e o Senhor os ama mais do que eu os amo. O Senhor os ama de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho por eles e por elas. E todos e todas que estão aqui são, ó Deus, alvos da Tua graça e da Tua misericórdia e desse amor. Então, ó Pai, este amor que o Senhor tem por eles se manifeste nessa noite, lhes dando respostas, um norte, e lhes ajude a lidar com toda essa situação. Em nome de Jesus é que oramos, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Pare e pense comigo. Pode passar o próximo slide, Jéssica? Pare e pense um pouco comigo agora. A decepção muitas vezes nos dilacera, porque nós lançamos esperança, nós lançamos energia emocional, nós lançamos relacionamento, nós lançamos coisas da nossa alma em expectativas para os projetos, as relações, para a igreja, para a faculdade. E quando essas coisas saem de nós, a decepção é a primeira a bater a porta da nossa vida. Muitas vezes nós temos até decepção com a religião. Muitas vezes não, ultimamente na maioria das vezes, né? E nós não conseguimos encontrar a resposta no pastor, no ministro de música, nem nos psicólogos, né, pastora Joana? Não é mesmo, Grazi? Às vezes nem os psicólogos, terapeutas conseguem trazer respostas para nós, e a gente se decepciona. E pior, a gente se decepciona com a gente também. Quem aqui nunca se decepcionou consigo mesmo? Puxa, eu não devia ter feito isso. Acho que na IBNA é muito difícil, né, pastor, ter alguém que se decepciona, porque o pessoal aqui é um padrão espiritual, né? Brincadeira. Pode passar o próximo aí, Jéssica. Também nós temos a sensação de impotência, não é verdade? Foge de nós. Alguém falha com a gente e a gente não consegue consertar. Alguém que fez compromisso com a gente, olha, eu vou te ajudar, vou te dar um emprego, e na última hora, olha, não vai dar, foi mal. Alguém que faz um compromisso de sociedade com você, uma pessoa que faz um compromisso de casamento, uma pessoa que faz um compromisso de namoro, de noivado, uma pessoa que faz um compromisso de sociedade, um pastor que te promete talvez uma oportunidade ministerial, e isso nos é tirado de uma hora para outra, e é aquela sensação de impotência, eu não posso fazer nada. Pode passar o próximo, Jéssica. Raiva. Ficamos com raiva. Um dos sentimentos mais comuns e atuantes na vida do ser humano. Como que eu fico com raiva disso? Próximo, Jéssica. Tudo isso, decepção, impotência e raiva, acaba gerando em nós o quê? Desorientação. Quem aqui já não se sentiu perdido? Quem aqui já não se sentiu, meu Deus, o que eu faço agora? Tanta coisa acontecendo, a tempestade está acontecendo e eu estou aqui desorientado. Próximo, Jéssica. Acabamos por causa disso nos machucando, porque guiados pela decepção, pela impotência, com uma dose pimentar de raiva, seguido da desorientação, nós começamos então a nos machucar.
E o pior, machucamos outrem, machucamos as pessoas. Próximo, Jéssica. Ficamos sensíveis demais, ou o oposto, insensíveis demais. Sensíveis demais, qualquer coisa nos ofende. O pastor Arlindo sentou do lado da irmã fulana, mas não sentou lá. O pastor Arlindo não gosta de mim. O pastor Arlindo, o pastor Roque chegou, agora eu só convido o pastor Roque para pedalar. É que vocês não sabem o que eu estou pagando, o preço que eu estou pagando para pedalar com esse homem. Vocês ir porque não é com vocês, né? Por que não me chama? Isso é sensibilidade. Insensibilidade, ficamos frios. A dor do outro já não nos incomoda mais. É a famosa apatia, a falta de empatia, tão necessária. Tudo isso, se pudéssemos colocar numa única palavra, pode colocar, Jéssica, essa seria a palavra: frustração. E muitos, infelizmente, estão tirando a própria vida, porque não conseguem lidar com essas coisas. Passa mais uma. Diante das frustrações da vida, leia aí comigo no telão. Diante das frustrações da vida, deixe Jesus fazer o que Ele fez nesse texto que nós acabamos de ler. Deixe Jesus, preste atenção, olha aqui para mim. Diante das frustrações, deixe Jesus transformar o lugar da decepção em um púlpito para Ele. Vou repetir. Diante da frustração, deixe Jesus Cristo pegar o lugar que para você é um sinal de decepção, de vergonha, de frustração, e deixe Ele fazer o que Ele fez com os barcos. Porque como você leu comigo, aqueles discípulos passaram a noite inteira pescando, e quando eu fico imaginando ali na minha mente, eu fico olhando assim, eles ali lavando a rede, arrumando a rede para guardá-la e ir embora para casa, e talvez chegar em casa e ter que explicar para a sua esposa: olha, eu não consegui pescar nada, não deu para vender nada, hoje a gente vai ter que comer só legumes. Aí eles olham para aquele barco e eles falam: nossa, eu paguei tão caro nesse barco, como foi difícil fazer essa aquisição, e esse barco não conseguiu me devolver aquilo que eu investi nele. Talvez você olhe para o seu negócio que fechou as portas, ou que está à beira à deriva, os prejuízos que você teve na pandemia, e fala: meu Deus, olha aqui esse barco, que vergonha, eu não estou conseguindo pagar os meus boletos. E você olha para aquele amigo, aquela amiga que morreu, e você fala: meu Deus, meu Deus, meu Deus, onde está o Senhor? Eu quero dizer algo para você nessa noite, em nome de Jesus. Pode colocar a Jéssica. Deixe Jesus fazer desse seu barco o púlpito dele, como Ele fez com os discípulos. Jesus chegou naquele lugar e Ele falou assim: posso usar esse barco? Deixa eu usar esse barco, porque eu preciso ensinar a palavra de Deus. Jesus está dizendo para você aqui nessa hora, Ele está olhando nos teus olhos nesse momento, está falando assim: a Declips, deixa eu usar o seu barco, que foi o lugar da sua vergonha, para transformá-lo no meu púlpito, como eu fiz com os discípulos, que usei o barco deles como púlpito para a palavra de Deus. Ele está olhando para você, Robson, Ele está falando assim: isso que está te machucando, Robson, deixa eu usar isso como púlpito. Talvez Ele está olhando para você, Márcio Masqueto, está falando assim: Márcio, isso que te envergonha, dá para mim, deixa eu usar como púlpito, deixa eu subir nele como eu subi nos barcos dos discípulos, no barco dos discípulos. Qual é o seu barco? Quero te fazer essa pergunta que está aí no telão: por que eu devo deixar Jesus transformar o lugar de nossa frustração no seu púlpito? E eu quero passear aqui, eu quero honrar esse homem de Deus aqui, separando 7 coisas que acontece, que eu encontro, e por que acontecem quando eu deixo Jesus fazer do lugar de desonra, do lugar de vergonha, um púlpito. Por que eu devo deixar
a minha vergonha, o lugar da minha vergonha, se tornar um púlpito de Jesus? Coloca aí, Jéssica, para nós. Primeiramente, porque o púlpito de Jesus é um lugar de orientação. Nós não falamos isso antes da mensagem? Talvez você veio para cá querendo respostas. Então, olha só o que diz aí para nós o versículo 4. Tendo acabado de falar, disse então Jesus a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescas. Quando você dá para Jesus o barco que há alguns momentos te envergonhou, o problema que te envergonhou, aquilo que te trouxe frustração, e você fala: Jesus, toma aqui o meu barco, toma aqui o meu problema, usa ele como púlpito. A primeira coisa que ele vai fazer é o que ele fez com os discípulos. Ele vai dar orientação. Ele vai falar o seguinte: ó, vamos consertar isso aqui. O que está te frustrando, Marcelo? O que está te frustrando, Marissa? O que está te frustrando, Letícia? O que está pegando, Joe? Como diz lá em São Paulo. O que está pegando, mano? O que não está dando certo? Beleza, ó, então eu vou te orientar. E é aí que você começa a ouvir a voz de Deus. Quando você de verdade, presta atenção, isso é sério. Parece que é apenas palavra de alguém num domingo à noite falando aleatoriamente. Não. Uma das grandes dificuldades que você e eu temos é pegar o problema que nós temos e entregar na mão de Deus e falar: toma, Deus. A gente até fala que faz, mas a gente fica segurando. Se você não tem coragem de assumir, eu tenho. Faço isso o tempo todo. É uma luta, porque sabe por quê? Porque a gente tem a sensação de que é a gente que vai resolver aquele problema. E a gente sabe que quando o problema transcende as nossas forças, quem que atua em nós? O Senhor. Então a primeira coisa que você precisa fazer e entender é, quando você dá o seu problema nas mãos de Jesus e deixa aquele problema se tornar o púlpito de Jesus, aquela luta, a orientação chega. Ele vai fazer como ele fez com os discípulos e vai dizer assim: ó, lança as redes ali que vai dar certo. Aplica isso para a tua vida agora. Ele está falando assim para você: olha, filho, filha, para de fazer isso, vá por ali agora. Ele está dizendo assim: olha, faça isso, não isso que você está fazendo. Pare de cometer esse pecado. Você não vai para frente enquanto você continuar cometendo esse pecado. Volte a ler a palavra de Deus. Volte a orar, volte a jejuar. Eu falei ontem para os jovens aqui que alguns anos atrás a juventude, e é dessa igreja, ela vivia nos montes, buscando ao Senhor. A geração de hoje está fria. Nós precisamos resgatar, voltar ao primeiro amor, irmãos. E para que isso aconteça, nós precisamos dar para Jesus as nossas vidas e falar: Jesus, faça da minha vida o seu púlpito, faça da minha vida um altar. E Deus, ao fazer isso na sua vida, você vai experimentar da orientação de Deus. Quando você e eu entregamos o problema, o lugar da vergonha, para se tornar um púlpito de Jesus, segunda coisa que acontece, coloca aí, Jéssica, para nós, é isso aí: nós vencemos o orgulho, porque o púlpito de Jesus é lugar de vencer o orgulho. Olha só o que aconteceu. Simão Pedro respondeu: mestre, nós esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos absolutamente nada, mas porque tu é tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Olha que sensacional, um pescador profissional, um cara que vivia daquilo. É como se o pastor Arlindo e eu, dois comedores de arroz e feijão, chegássemos ali no consultório do Marcelo e falasse assim: Marcelo, o negócio é o seguinte, você vai tirar esse siso, mas não desse jeito, você vai tirar esse siso dessa maneira. Aí o Marcelo ia olhar para nós e falar assim: é ruim, hein? Tá maluco, Joe? Você acha que eu? Talvez passou pelo coração de Pedro naquela frase ali: pescamos a noite inteira. Cara, eu sou formado, mano. Eu tenho MBA, tenho pós nisso. Você sabia que a minha esposa é juíza? Claro que o Marcelo não ia fazer isso. E conhecendo o Marcelo, é capaz dele até dar os aparelhos para o pastor Arlindo fazer o negócio lá, né? Mentira, não faça isso não, tá? É só uma conjectura, pelo amor de Deus. Não vai acabar com a vida do seu paciente. Mas é como isso, uma pessoa que vivia daquilo, um rabi, um mestre, chega e fala: olha, joga ali.
E aí ele tem que vencer o orgulho. Olha como é duro isso para os dias de hoje, né? O púlpito de Jesus é o lugar de ter o orgulho quebrado. Deixa eu dizer uma coisa para você: quebre o seu orgulho. Porque se você não quebrar o seu orgulho, você não vai atingir as bênçãos do Senhor. Porque lá em Provérbios capítulo 11 diz o seguinte: quando chega o orgulho, chega também a desgraça, mas a sabedoria habita com os humildes. Versículo 2 do capítulo 11 de Provérbios. A palavra de Deus também nos diz que o Senhor rejeita os orgulhosos e concede graça aos humildes. O púlpito de Jesus é um lugar de vencer o orgulho. E para vencer o orgulho você tem que chegar e dizer: Senhor, eu sou orgulhoso, eu sou orgulhosa. Nos meus problemas, na minha casa, no meu trabalho, mesmo que haja culpa nos outros, eu também sou orgulhoso demais. Já pensou se Pedro falasse assim: ah, Jesus, pelo amor de Deus, tu está de brincadeira comigo, né? Faz o seguinte, Jesus, ó, já pregou? Segue o seu caminho, tá? Agora deixa a gente guardar as redes aqui, porque a gente passou a madrugada inteira, a gente está cansado, eu tenho hora, não vou levar peixe para casa, vou ter que fazer alguma coisa. A minha Ema vai ter que... Ema, para quem não sabe, é o nome da mãe em hebraico, era o costume, é um apelido, mamãe. A minha Emazinha está lá me esperando, eu vou ter que levar uma beterrabinha, porque não vai ter peixe hoje. Jesus, não vem meter o pitaco naquilo que você não conhece. Mas Pedro se prostra e fala assim: não, é porque o Senhor está falando, eu vou fazer isso. O púlpito de Jesus também é um lugar, Jéssica, é um lugar de aprender a repartir. Olha só o que diz o versículo 6 e 7. Quando o fizeram, isso é, lançaram as redes onde Jesus mandou, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros e no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de que começaram a afundar. Primeira coisa que eu aprendo aqui: Deus não nos abençoa para reter tudo para nós. Está bem claro isso nesse texto, não preciso nem eu ficar gastando tempo aqui. Muitos de vocês, muitos de nós, não prosperamos, porque a gente compra o carro que a gente quer, a gente tem a casa que a gente quer, a gente usa a roupa que a gente quer, mas a gente não consegue repartir 10 reais com uma pessoa que está passando necessidade. A gente não consegue dar uma carona para uma pessoa que mora perto da casa da gente, mas a gente passa por cima e não leva. A gente sai daqui do IBNA e vai tudo quanto é lanche, é no Chopão, é no Todos. E o merchan pode depositar, o meu Pix não, estou brincando. Depois sai e a gente não tem coragem de convidar alguém que a gente está vendo que vem na igreja há muito tempo, está passando por dificuldade, e a gente não chega: cara, eu quero te convidar para você ir lanchar comigo, e hoje é por minha conta. Aprenda uma coisa: a bênção de Deus não é para ser retida. Amém, igreja? Lembra do maná? Lembra o que acontecia quando eles retiam o maná? Apodrecia. Se você recebeu, reparta. E quando você reparta, olha o que diz o texto: os barcos quase afundaram, gente, porque repartiram, Marcelo. Porque a gente fala assim: não, eu não vou repartir, porque senão vai faltar para minha casa. Que nada. Quando a gente reparte, a bênção é tão grande. Pastor, esses 11 mil que vocês arrecadaram aqui para missões, ele vai virar 60 mil em nome de Jesus. De alguma maneira, um instrumento, com o aumento desse templo, não sei, mas vai aumentar. Por quê? Porque quando a gente reparte as coisas, mas não é para fazer isso por causa disso, você vai fazer isso porque você sabe, você aprendeu que a bênção é assim. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Pode passar a próxima aí, Jéssica, manda bala. O púlpito de Jesus é um lugar de confissão. Olha só Simão Pedro se quebrantando diante do Senhor. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, a gente não avança na vida porque a gente não confessa. A gente não confessa para Jesus o nosso orgulho. A gente não confessa para Jesus os nossos pecados. E quando o fazemos é porque já a vaca àquela altura já foi para o brejo faz tempo. Crie o hábito de confessar ao Senhor as suas mazelas e dê nome a elas. O púlpito de Jesus é um lugar de confissão. Jéssica, o púlpito de Jesus também é um lugar de adoração.
Veja só o versículo 9: pois eles e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Admiração. É lindo, né? É lindo quando a gente olha para uma cura, que nem esses nomes que o pastor falou, que vão ser curados. A gente vai orar, e quando eles forem curados, nós vamos olhar perplexos e vamos adorar ao Senhor, amém? Quando você olhar para o teu problema e você ver o Senhor resolvendo o seu problema, você vai ficar com um olhar perplexo e vai adorar ao Senhor, amém? O púlpito de Jesus é um lugar de adoração. Sexto, olha que coisa maravilhosa, e eu rogo que isso aconteça na minha vida, na vida de todos que estão passando, talvez como eu, uma necessidade de respostas e de direcionamento. O púlpito de Jesus é um lugar de recomeço. Eu acho lindo isso, na multiforme graça do Senhor. Talvez você olhe para tudo que você construiu, o dinheiro que você investiu, o tempo que você gastou, tudo que você fez, e perdeu tudo, acabou tudo. Mas Jesus, Ele dá a oportunidade de recomeçar de novo. Com Jesus, o ponto não é final, é apenas uma reticência. Porque como diz um pastor lá do norte do Brasil, lá de uma cidade chamada Coacoal, de uma igreja chamada Igreja Batista Nova Aliança, se não está bom é porque não chegou no final ainda. É ou não é verdade, pastor? Porque no final, diz as Escrituras, Ele enxugará toda lágrima. Recomece, levante sua cabeça em nome de Jesus. E para terminar, não li o texto. Como também Tiago e João, versículo 10, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus está te dando nessa noite um novo ministério. Você recebe isso em nome de Jesus? Então diga comigo, receba essa palavra em nome de Jesus. Jesus está te dando, eu vou repetir, um novo recomeço, um novo ministério, uma nova oportunidade. Você pega ela ou você ignora isso? Isso é para você, em nome de Jesus. E agora sim, Jéssica, sensacional isso. O púlpito de Jesus é um lugar de deixar o passado para trás, amém? Deixa o passado no lugar dele, amém, Grazi? Não é isso que a gente aprende lá no nosso curso, que a gente está fazendo, e que a gente tem empatia? O lugar do passado é no passado, é ou não é verdade? Como é que é a frase que a Grazi disse ontem para nós lá na mesa do restaurante? Nós somos resultados do nosso passado, mas nós não somos o nosso passado. Aconteça o que aconteceu na tua vida, você não precisa ser escravizado pelo teu passado. Jesus, como nós falamos no ponto anterior, quer te dar um recomeço. Olha só o versículo 11: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram. Que coisa linda. Deixa o seu passado. Eles deixaram o barco, eles deixaram as redes. Aquilo que lhes trouxe frustração foi deixado para trás. Glória a Deus. Você está entendendo isso? Isso é para você, Jéssica. Quando permitimos que o lugar da vergonha e da frustração se torne o púlpito de Jesus, nós vivemos a verdadeira resiliência. E então vemos o autor da vida transformar a nossa história. Tudo isso significa experimentar a promessa de Deus, Emanuel, o Deus conosco, que alivia o fardo, que nos sufoca e traz o descanso para a nossa alma, cansada diante das frustrações que nós estamos enfrentando. Talvez você esteja pescando e não tenha pegado nada, ou pescou e não pegou nada. Talvez você está frustrado.